Olá, boa noite para você que está ligado no JFTV Câmara. Eu sou a Aline Cristina e a partir de agora você acompanha comigo o que foi notícia durante a semana, no mundo, no país, em Minas e em Juiz de Fora e região. Na política internacional, a Venezuela está provisoriamente sob o comando de 2 chefes do executivo. O presidente eleito Nicolás Maduro, que tomou posse no início do ano para o seu 2º mandato, e o deputado opositor Juan Guaidó, líder da Assembleia Nacional da Venezuela, que se autoproclamou presidente no dia 23 de janeiro. Maduro pode permanecer na presidência com o apoio do exército, elevando a tensão política, ou renunciar e buscar o exílio, permitindo que Guaidó convoque novas eleições. Como a comunidade internacional também está dividida em relação à crise venezuelana, ainda há o risco de tensões entre grandes potências. O presidente dos Estados Unidos, da Argentina e do Brasil já reconheceram publicamente o deputado Juan Guaidó como presidente de direito. Ainda na política internacional, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda essa semana no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Foi a primeira viagem dele ao exterior como chefe do executivo brasileiro. Bolsonaro fez o discurso de abertura do fórum. Na oportunidade, ele afirmou aos líderes mundiais que esse é o momento ideal para mostrar o Brasil que está sendo construído. O discurso durou cerca de 8 minutos. Em sua fala no Fórum Econômico Mundial, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu a oportunidade de mostrar ao mundo o novo Brasil que está sendo construído. Temos o compromisso de mudar a nossa história. Pela primeira vez no Brasil, um presidente montou uma equipe de ministros qualificados, honrando o compromisso de campanha, não aceitando ingerências político-partidárias que, no passado, apenas geraram ineficiência do Estado e corrupção. Gozamos de credibilidade para fazer as reformas que precisamos e que o mundo espera de todos nós. O presidente brasileiro lembrou que a agricultura faz parte de 9% do território e menos de 20% é dedicado à pecuária, commodities fundamentais para o superávit da balança comercial. A missão agora é avançar, então, na aliança entre preservação e produção, gerando o desenvolvimento econômico do país. Segundo Bolsonaro, o Brasil será integrado ao mundo e a equipe econômica colocará o país entre os 50 melhores para fazer negócios. Vamos diminuir a carga tributária, simplificar as normas, facilitando a vida de quem deseja produzir e empreender, investir e gerar empregos. Trabalharemos pela estabilidade macroeconômica, respeitando os contratos, privatizando e equilibrando as contas públicas. O Brasil ainda é uma economia relativamente fechada ao comércio internacional. E mudar essa condição é um dos maiores compromissos deste governo. O presidente destacou que a política internacional não terá viés ideológico. Vamos resgatar nossos valores e abrir nossa economia. Vamos defender a família, os verdadeiros direitos humanos, proteger o direito à vida e à propriedade privada e promover uma educação que prepare nossa juventude para os desafios da 4ª Revolução Industrial, buscando, pelo conhecimento, reduzir a pobreza e a miséria. Ao final do discurso, Jair Bolsonaro convidou os investidores estrangeiros a fazerem negócios com o Brasil. Queremos parceiros com tecnologia para que esse casamento se traduza em progresso e desenvolvimento para todos. Nossas ações, tenho certeza, os atrairão para grandes negócios, não só para o bem do Brasil, mas também para o bem de todo o mundo. Estamos de braços abertos. Quero mais do que um Brasil grande, quero um mundo de paz, liberdade e democracia. Também na abertura, o fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, ressaltou a importância do Brasil. I think Brazil is important for the world. It's a great country. It's important for global nature. It's important for global economy. So all our best wishes accompany you on your journey. E nas perguntas feitas por Schwab a Bolsonaro, temas como a integração do Brasil, o presidente disse que é preciso realizar mudanças. Tocante à América do Sul,
Eu tenho certeza, ao conversar com os líderes regionais, eles querem que o Brasil vá bem. No tocante ao Mercosul, alguma coisa deve ser aperfeiçoada. Nós estamos preocupados, sim, em fazer uma América do Sul grande, que cada país, obviamente, mantenha a sua hegemonia local. Aqui no Brasil, a taxa de renovação da Câmara dos Deputados foi a maior dos últimos 20 anos e trouxe mudanças no perfil dos parlamentares eleitos. Eles vão assumir o cargo no dia 1º de fevereiro, em sessão no plenário Ulisses Guimarães, em Brasília. Veja na reportagem. Dos 513 deputados eleitos para os próximos 4 anos, 243 vão exercer o mandato pela primeira vez. A taxa de renovação foi de 47,3%, o que muda um pouco o perfil dos representantes eleitos. Dos 243 novos deputados, 128 já atuaram na política e 115 nunca tiveram um mandato eletivo. Agora, a maioria dos deputados tem entre 30 e 49 anos. Na legislatura anterior, a maioria tinha de 50 a 69 anos. O número de mulheres eleitas aumentou 51% em relação a 2014. Passou de 51 para 77 deputadas. No entanto, mesmo havendo um crescimento de deputadas, a diferença entre homens e mulheres continua grande. São 436 deputados. Também houve aumento dos parlamentares que se autodeclararam pretos e pardos. O número cresceu mais de 4 pontos percentuais em relação a 2014. Assim como as mulheres, os negros também continuam subrepresentados, pois 75% da nova Câmara são de deputados brancos. Para este cientista político, a alta taxa de renovação parlamentar nessas eleições gerou a Câmara dos Deputados com a maior diversidade da história brasileira. É um congresso que tem a representação de índios, aumentou o número de mulheres, aumentou a representação de negros no parlamento, o número de parlamentares jovens, o número de parlamentares conectados com as redes sociais, o número de parlamentares em primeiro mandato, de modo que é um congresso com uma diversidade muito grande, mas contraditoriamente o mais conservador desde a redemocratização. Como houve uma renovação muito significativa, foi uma eleição de rejeição ao sistema político e suas práticas que puniu indistintamente os políticos mais tradicionais, independentemente de serem bons ou ruins na sua atuação. O fato é que fez essa opção e vai ter que arcar com ela, mas sim estará sendo representada a sociedade pelo próximo parlamento. A rede pública de ensino vai oferecer livros didáticos em braille. As obras foram adquiridas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O objetivo é promover igualdade de acesso ao conhecimento. A novidade vai permitir que os alunos cegos e com dificuldades para enxergar acompanhem o mesmo conteúdo que todos os alunos. Luiz Eduardo tem 12 anos e é cego de nascença. Ele está no 7º ano do ensino fundamental e já leu muitos livros em braille nessa biblioteca. Demonstrando simpatia. E garante que vai seguir a carreira de jornalista. Por gostar tanto de brincar com as palavras, escreve poemas e já tem cadeira cativa na Academia Inclusiva de Autores Brasilienses. E quando o assunto é literatura, ele defende maior acessibilidade aos livros. Aí a gente ia se sentir com mais autonomia, porque quando não tem os livros, a gente fica dependente do professor, ou do educador, ou até do próprio colega. Como Luiz Eduardo, de acordo com o IBGE, o Brasil tem hoje mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, entre cegos e pessoas com dificuldades para enxergar. A Biblioteca em Braille de Taguatinga tem 23 anos e conta com 2.000 livros em braille e outros 800 títulos em tinta. A transcrição desses livros para o braille e também em letras ampliadas é uma forma de dar acessibilidade e promover a inclusão social dessa população. Para promover a igualdade de acesso ao conhecimento a essa população, o Ministério da Educação adquiriu cerca de 700 obras didáticas e outros 700
730 títulos de obras literárias em braille e com letras ampliadas para o ano letivo de 2019. Eu vejo isso como um avanço assim imensurável mesmo. É bom demais pensar que no início do ano essas necessidades especiais vão ter acesso, né, a seus livros didáticos que normalmente nunca chegavam, né? Então imagine agora a alegria, a autonomia, né, que eles vão ter. Os livros em tinta braille chegarão às salas de aula no início do ano letivo, com o mesmo conteúdo dos demais livros didáticos. A novidade vai permitir que os alunos cegos possam acompanhar em sala de aula o mesmo conteúdo dos demais alunos. Aí a inclusão chegaria cada vez mais perto de uma inclusão plena. E assim, o nosso pequeno grande escritor pode sonhar com voos cada vez mais altos. Eu quero mexer nessa área de rádio e TV, nessa área meio que de jornalismo, porque eu sempre estou pesquisando sobre essa área, sobre os bastidores dessa área. Não é à toa que, tipo, às vezes em uma transmissão de futebol que eu acompanho em outra rádio que não seja a EBC, eu sempre fico observando cada detalhe, se eles estão narrando no estádio ou no estúdio. A rotina de estudos para o Enem 2019 já começou. Pelo menos essa é a recomendação dos professores que preparam os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio, que acontece em novembro. A reportagem da JF-TV Câmara conversou com o especialista e com os alunos de Juiz de Fora que tiraram a nota máxima em 2018 em uma das partes mais temidas do exame, a redação. Meu nome é Yuri Facchini, tenho 18 anos. Meu nome é Luísa Valmon, tenho 21 anos. Meu nome é Amábile, eu tenho 18 anos. Sabe o que esses jovens têm em comum? Os três atingiram nota máxima na redação do Enem. São os alunos nota 1000. No primeiro momento não acreditei, fiquei muito surpresa e falei com a minha mãe, mãe, eu acho que eu tirei 1000. Ela falou, não, acha não, é 1000, você tirou 1000. Aí, mas demorou para cair a ficha. De acordo com o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, 55 candidatos obtiveram nota máxima na redação do Enem do ano passado em todo o Brasil. E 42 dessas redações foram escritas por mulheres. 15 estados brasileiros entraram nessa boa estatística. E os dois com maior número de candidatos nota 1000 foram Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em cada um dos estados, 14 alunos. Orgulhosa, Luísa faz parte do seleto grupo. Ela diz que não existe uma fórmula pronta para atingir a nota 1000, mas conta que a conquista começa pela dedicação. Eu fazia uma redação por semana, sempre buscava a área de conhecimento, ter uma preparação mais assídua ali na redação. Foquei bastante nessa parte. 2018 foi um ano intenso para esse trio. Escreveram muito, leram mais ainda e dizem que, além do conteúdo, é preciso também saber estruturar uma redação, como mostra o professor no quadro. O Yuri seguiu passo a passo à risca. Para você tirar a nota 1000 no Enem, é necessário ter conhecimento da estrutura da redação do Enem, porque eles cobram uma estrutura muito específica, geralmente são 4 parágrafos, uma introdução, dois parágrafos de argumentação e uma conclusão. E lá vai mais uma dica preciosa. E é importante também estar sempre atento para os diversos temas que podem ser cobrados e ter conhecimento de filosofia e sociologia que possa te auxiliar a dissertar em cima desses temas. Para essa turma, trabalhar o emocional também fez a diferença. Eu sempre fiz um trabalho com uma psicóloga, uma profissional, e ela sempre me passou dicas e métodos para relaxamento e controlar a respiração, e sempre foram muito úteis para mim. Emocionalmente, eu procurei sempre focar nos meus objetivos, sem criar grandes preocupações, sem cobrar muito de mim, mas sabendo que eu tenho que dar o meu melhor esforço a fim de atingir o melhor resultado que eu sou possível. O tema do Enem 2018 foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. E o que será que vem esse ano, hein? Bom, independente do tema, o importante agora é se preparar. De fevereiro agora e até novembro é muita dedicação. Muita dedicação, muito estudo, muita leitura, prestar bastante atenção nas áreas de conhecimento
nas competências do Enem também, procurar fazer redação todas as semanas. Eu falo 3 coisas que a pessoa tem que ter para poder ser aprovado no Enem. Foco, a persistência e disciplina. Janeiro Branco é o mês dedicado à saúde mental e emocional. A lei municipal de autoria do vereador Dr. Adriano Miranda pretende conscientizar a população sobre a importância de uma vida equilibrada. Débora lembra até hoje o momento em que descobriu a depressão. Ela conta que ao sentir os primeiros sintomas, procurou ajuda médica. Eu vi que alguma coisa estava errada comigo porque eu passei 3 meses dormindo chorando. Eu não queria fazer nada. Não queria fazer nada, eu não tinha motivação para fazer nada. Então eu vi alguma coisa está estranha em mim, eu não sou assim. Questões pessoais, familiares e dificuldade em demonstrar fraqueza fizeram com que a estudante se entregasse à depressão. Eu tinha muita vergonha de ser fraca, eu sempre quis parecer forte, ser forte. Uma coisa que as pessoas até me olhavam de longe e achavam isso e eu me orgulhava disso. Eu sou forte, aguento qualquer coisa. E aí eu me escondia. Não, a pessoa não pode saber que eu estou triste por causa disso. Para Débora, a rede social é um dos principais fatores que podem desencadear a depressão em pessoas que vivem muito conectadas e esquecem do mundo real. A estudante, no entanto, utilizou a ferramenta para compartilhar sua experiência com outras pessoas. Eu resolvi gravar o vídeo. Só por motivo de desabafo. E eu falei, gente, as pessoas não falam muito sobre isso, elas falam pouco. Para esse especialista, a prevenção é essencial e pode ser feita com exercícios físicos e uma boa qualidade de vida. Mas a doença tem cura, desde que o tratamento seja feito corretamente. Pelo menos 80% dos pacientes com depressão seguindo o tratamento adequado, essas pessoas têm condição de obter a cura dessa enfermidade. Que tratamento adequado é esse? É também a conjugação entre o correto tratamento biológico, farmacológico, ministrado pelo especialista, que é o psiquiatra, em consonância com técnicas de abordagem psicoterápica. O psiquiatra ressalta a importância de estar atento aos primeiros sinais. Ele afirma que a depressão tem sido comum entre os jovens, por isso, pais e responsáveis têm participação fundamental. Até pouco tempo atrás, existia uma população mais vulnerável ao suicídio, que era o indivíduo da terceira idade. Hoje não mais. Cada dia a gente vê notícias, a respeito de pessoas cada vez mais jovens, universitários em especial, ou pessoas até mais jovens ainda cometendo suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão está presente na vida de 10% da população. No Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas convivem com a doença. Estudos feitos pela OMS comprovam que no próximo ano ela será a segunda maior causa de incapacitação profissional. Preocupado com essa realidade, o vereador Dr. Adriano Miranda, do PHS, instituiu, por meio de um projeto de lei em Juiz de Fora, o Janeiro Branco. O mês será destinado à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental. Aqui em Juiz de Fora ele foi de fundamental importância para a conscientização das pessoas, para que elas entendam um pouco mais sobre os transtornos mentais, mas principalmente que os estigmas, com relação a essas doenças mentais, esses transtornos, eles diminuam, esses preconceitos, que as pessoas possam falar um pouquinho mais, procurar os seus amigos, procurar as pessoas mais próximas e o médico, o seu terapeuta, para que ela possa, de fato, tratar esses sintomas. Você sabe o que mudou na prática com o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que facilita a posse de arma? Agora, além de outras medidas, é possível solicitar a posse sem dar muitos esclarecimentos à Polícia Federal. Nossa reportagem foi a uma escola de tiro em Juiz de Fora, onde a procura pelos cursos tem aumentado, segundo o dono. Acompanhe na reportagem. Postura, pulso firme, olhar atento, foco total na mira.
O Vlamir veio fazer a prova de tiro, que é um dos pré-requisitos para conseguir a posse da arma de fogo. Nunca tinha tirado, foi a primeira vez e surgiu interesse depois dessa nova lei, de poder se ter a posse de arma em casa, por questão de segurança. Se alguém, sei lá, invadir a minha casa, é melhor eu ter uma arma na mão do que não ter nada na mão para poder me defender minha casa e minha família. O decreto que facilita a posse foi assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no último dia 15 e vale para quem mora em área rural ou em cidades onde as taxas de homicídios sejam superiores a 10 para cada 100 mil habitantes. Aqui no Clube de Tiro Juiz Forano, a procura por cursos e por provas subiu quase 50% desde que o presidente assinou o decreto. E tem um detalhe curioso, esse aumento veio principalmente por parte das mulheres. Elas representam quase 80% dessa nova procura. Normalmente para a sua defesa, para a defesa do seu lar. E o que é mais interessante é que mulheres têm buscado muito mais do que homens. A procura, esse aumento, nesse índice de aumento, a procura tem sido muito maior por parte das mulheres do que de homens. Para conseguir a posse, a pessoa precisa ter pelo menos 25 anos, uma declaração por escrito que justifique os motivos da aquisição, apresentar certidões negativas criminais, atestado de aptidão psicológica e passar pela prova de tiro. O Vlamir foi aprovado e agora está apto para possuir arma. A prova prática avalia questões de segurança e a capacidade de mira do aluno. Nesse caso, na prova da Polícia Federal, o instrutor cobra dele 10 disparos a 5 metros e depois mais 10 disparos a 7 metros. Ele precisa ter, nos 20 disparos, ele precisa ter uma pontuação mínima de 60% desses 20 disparos. E vale lembrar que o decreto permitirá a posse e não o porte de arma. A diferença entre o porte e a posse. A posse é para você ter dentro da sua residência, em caso de algum sinistro. E o porte é para você portar, que ainda quem tem os portes são polícia militar, agente penitenciário, Polícia Federal e os demais. E também tem muitas pessoas que estão perguntando se vai ficar dentro do carro. A posse é dentro da casa, não dentro do carro. Ela portando dentro do carro já passa a ser porte de arma. E se pegar na rua vai ser porte ilegal de arma. Um momento histórico para Juiz de Fora. Após 49 anos, o Estádio Municipal foi palco essa semana do clássico mais esperado nos últimos tempos, o Tutu. Nossa equipe foi a campo mostrar a vitória do Tupinambás e a alegria dos torcedores que vibraram com a disputa pelo Mineiro. O Clássico Tutu marcou a segunda rodada do Campeonato Mineiro de 2019. A caráter, cada torcedor chegou otimista ao campo. Tem muito tempo que eu não vejo estádio, eu vinha muito, mas depois eu dei uma parada. Mas meu coração está acelerado, eu quero Tupi na cabeça. É um jogo muito importante, né? Tá jogando com outro time daqui de Juiz de Fora. Eu acho que vai ser bem emocionante o jogo, estou bem ansiosa. Do outro lado da disputa, seu Nilson fez a sua defesa. Tem 48 anos que eu assisti Tupi e Tupinambás. Voltei hoje aqui para torcer para o Tupinambás, que é o time do meu coração. Eu que joguei no Tupinambás por 6 anos, fico muito feliz. Espero que isso perdure por muitos anos. É uma emoção muito forte. Inclusive eu trouxe meu neto para poder participar e já começar a incutir ele a ser Tupinambás. Esse clássico é esperado pelos torcedores há quase 50 anos. Um jogo histórico que fez muita gente se emocionar e lembrar momentos especiais. O ataque começou com a equipe alvinegra logo após os primeiros minutos da partida. O Baeta confirmou seu bom começo de temporada e abriu o placar aos 32 minutos. O segundo tempo foi marcado por chutes a gol sem muito perigo, além das expulsões de 2 jogadores, Lucas Silva, do Tupinambás, aos 13 minutos e Marcos Vinícius, do Tupi, aos 45. Com a vitória, o Baeta segue na liderança do campeonato, mantendo 100% de aproveitamento com 6 pontos. O Tupi permanece com 1 ponto na 9ª posição da tabela. Ao final da partida, a prefeitura entregou 2 troféus, o de melhor jogador para o meia Giovani, do Baeta, e o de campeão para o vencedor. Procurando alguma diversão para o fim de semana? A Lívia Garcia reuniu algumas dicas de shows e eventos em Juiz de Fora e região. Confira!
Já no clima de carnaval, o grupo Farra Fina vai fazer uma roda de samba no sábado, dia 26. O show é a partir do meio-dia. O ingresso antecipado custa R$20. A classificação é livre. O endereço é na Avenida Brasil, número 2001, no centro de Juiz de Fora. O bloco Parangolé Valvulado também vai agitar a tarde de sábado com um ensaio aberto na cervejaria Golem, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 482, Santa Terezinha. O batuque começa a partir das 2 da tarde. A entrada é de R$20 e a classificação também é livre. E para quem gosta de rock, a cantora carioca Deia Cassali canta divas do rock no palco do Cultural Bar neste sábado. Completando a noite, tem Henrique Oliveira e DJ Marcelo Castro. A casa abre às 11 da noite e o show é a partir de 1h30. O ingresso antecipado custa R$15. Mulheres VIP até meia-noite e meia. Classificação 18 anos. Domingo, dia 27, tem caravana lúdica no Teatro da Filarmônica. Mais uma vez, a banda Lúdica Música e o grupo Mescla de Palhaços fazem um divertido show para todas as idades. A apresentação é no Teatro da Filarmônica, Rua Oscar Vidal, número 134, a partir das 6h30 da noite. O valor da entrada é R$20 e crianças até 12 anos pagam R$12. O JFTV Notícias fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até semana que vem.